Então, antes de mais nada, como eu não fiz nada disso antecedentemente, eu vou colocar aqui para vocês apenas para contextualizar, né? Que é a parte boa, fazer a contextualização do Pedro. Saiu hoje o craque da galera de novo, porque esse cara aqui ataca tudo que é lado e é bom assim. É aquela coisa, ataca no sentido de informa qualquer lado, né? Não tem a questão de ir para um lado nem para o outro. Dá notícia e se virem. Tá aí o nosso querido craque da galera, que é o Bruno Cassucci, certo? Bruno Cassucci de novo. Aliás, posso falar para vocês, Bruno Cassucci está sendo procurado por várias pessoas o tempo todo, tá? Então vocês vão ter novidades várias e várias vezes aí sobre outras coisas que acontecem nos bastidores corintianos, negociações, entre outras bombinhas que devem acontecer, principalmente Corinthians TV, não deve passar pelos alternativos, deve passar pelo talvez o maior meio de comunicação. Por quê? Credibilidade e também alcance. Quanto mais alcançar outras mentes, é mais interessante. E é isso que está acontecendo. O Corinthians vendeu 30% de Pedro ao Zenit e não terá participação em possível transferência à Arábia Saudita. O Corinthians vendeu 30% dos direitos econômicos que detinha do meia atacante Pedro ao Zenit da Rússia. A operação foi realizada em agosto do ano passado e não foi divulgado pelos clubes. Com isso, o Corinthians não tem mais nenhum percentual do jogador. A única participação que o clube terá de uma eventual venda de Pedro, que não está confirmada ainda pelo Zenit, é por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA. O Timão tem direito a 2,5% de transferências internacionais do atleta por ele ter ficado na base alvinegra entre 12 e os 18 anos. Lembrando que os 18 anos foi quando ele já se pirulitou. Pedro negocia para trocar Zenit pelo Al Ittihad da Arábia Saudita. As conversas giram em torno de 35 milhões de euros, cerca de 222 milhões na cotação atual. Se tivesse mantido os 30%, o Corinthians receberia aproximadamente, meio pai do céu, 66 milhões de reais. O valor da venda dos 30% é mantido em sigilo, mas bem abaixo das cifras negociadas agora com os sauditas, de acordo com fontes ouvidas pelo GE. A negociação envolveu também o abatimento de uma dívida com a Elenco Sports. A informação é confirmada pela empresa. Esclarecemos que existiam dívidas do clube para a Elenco e parte dessas dívidas foram pagas nessa venda do percentual que ainda restava ao Corinthians. E não houve qualquer pagamento de intermediação sobre essa negociação Zenit e Corinthians, disse a empresa em nota. A Elenco é responsável pela gestão das carreiras de Pedro, Robert Renan e Ivan, todos envolvidos na negociação para a aquisição de Yuri Alberto pelo Corinthians em 23. Os termos dessa transferência, ou dessas transferências, nunca foram revelados pelo clube. A empresa também agenciava Mantuan, outro ex-jogador do Timão, negociado com o Zenit. O presidente, naquela ocasião, Duílio Monteiro Alves, afirmou que, em publicação no Instagram, que não deixou nenhum valor em aberto com o Zenit. Ele, porém, não mencionou a Elenco no comunicado. Farei um requerimento ao Conselho Deliberativo a fim de que essa informação seja esclarecida e que não se usem desculpas esfarrapadas para encobrir e justificar decisões totalmente lesivas. Curioso ele falar de justificar decisões totalmente lesivas. Se fosse por isso, ele deveria ter sido impeachmentado quando ele fez os pactos que ninguém sabia, vale ressaltar. Muito curioso. Já Augusto Melo não informou os valores da operação pelos 30% e afirmou que fez o possível e o impossível para que pudesse arcar com dívidas herdadas. Ele ainda atacou o Duílio, dizendo que o antecessor precisa explicar como fez todas essas vendas obscuras de atletas das categorias de base. Inicialmente, o GE informou que a dívida abatida era com o Zenit e não com a Elenco. Pelo erro, a reportagem pede desculpas. Quando decidiu vender a fatia que ainda tinha de Pedro, no ano passado o Timão enfrentava dificuldades no fluxo de caixa e precisava se reforçar. Na ocasião, a equipe lutava contra o rebaixamento do Brasileirão. O prodígio foi vendido ao Zenit em 23, ainda com 17 anos. Na época, o Timão embolsou 9 milhões de euros, 46 milhões de reais. O Meia deixou o clube com apenas 22 partidas como profissional e um gol marcado. Essa é a matéria que foi atualizada, de certa forma, durante o dia, né? Vale ressaltar, teve essa questão do elenco, entre outras coisas. Tá aí o grande X da questão. Bom, sobre isso, como já falamos em vídeo, que eu já coloquei para vocês aí, há grandes erros e falhas em toda a operação. E começa, nada mais, nada menos, em 23, finalzinho de 23, que é quando origina-se a questão da dívida, 10,9 milhões. Fernando Garcia emprestou ao Corinthians a pedido de Duílio Monteiro Alves. Duílio Monteiro Alves vendeu o Pedro por 9 milhões, um valor péssimo para o Corinthians, péssimo, e ultrapassou a questão da barreira do Core. O Core não poderia nem analisar, porque, de certa forma, isso está no limite, né, de não precisar dar aval ao Core. Dito isso, o Augusto Melo erra bizarramente. É um escárnio que foi feito. Por que é feito dessa forma? Porque ele simplesmente não informa a negociação.
Não que o valor também não é um escárnio. 6 milhões é um escárnio, porque o menino é um prodígio. Já falei aqui, jogador da seleção que fez o gol mais rápido da Sul-Americana, à frente do Alexandre Pato. Ele, hoje, é titular da seleção sub-20. Mas o grande X, e vários X dessa questão, vários questionamentos que as pessoas têm que fazer e refletir, não é só pela venda. A venda já é ruim pelo valor. Eu acho o valor um escárnio, 30%, 6 milhões. O que é melhor do que o do Duílio, proporcionalmente falando, se você for colocar. E isso não é justificativo. Ponto pacífico. Eu acho que para vocês seria o mesmo. O Duílio vendeu 50% por 9 milhões. 50% por 9 milhões, você faz o cálculo ali, é inferior a 2 por milhão. Certo? 2 por 10%, correto? Mesmo que fosse 2 por 6, é um escárnio, continua sendo um escárnio. Partindo disso, o segundo escárnio, a segunda polêmica é não comunicar. E era muito simples ter comunicado. Por quê? Porque o Corinthians bloqueava as suas contas o tempo todo. Por dívidas que foram feitas em 2023. Feitas não, né? Foi feita em 2020, foram repactuadas em 23, cobradas em 24 e bloqueou tudo. O André Cury, o Carlos Leite estavam bloqueando tudo. Porra! Desculpa, velho. Você é um bunda mole. Você é um bunda mole. Certo? Para não dizer outra coisa. Eu também não quero ser processado. Se eu fizesse, né? Mas o seguinte, porra, olha bem. Você tem dívidas, bloqueios, quebrado praticamente, bloquearam suas premiações, direitos de transmissão, tá tudo bloqueado. Você vende, talvez a joia mais preciosa desses 30%, não avisa ninguém. E agora, um ano depois, descobre-se que quando a gente tem uma esperança de ter dinheiro, 70 milhões, 70 e poucos milhões, simplesmente, não temos mais. Vai tomar no seu lugar, nas suas nádegas, no orifício central das suas nádegas. Certo? Porque não é possível que um cara tenha a faca e o queijo na mão para dizer o seguinte, olha, estamos quebrados, bloquearam tudo, eu não tenho como pagar, porra. Vou ter que me desfazer do percentual. Vou ter que me desfazer dos percentuais. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, tá tudo bloqueado. Eu tenho várias dúvidas sobre esse valor. Eu tenho várias dúvidas, principalmente, se é legal. Não pelo valor que passa pelo Core. É legal porque estavam bloqueados os ativos de vários atletas. O Wesley, por exemplo. Tem um bloqueio aqui do Cury. O Cury faz... Justiça bloqueia em agosto, dia 26 de agosto. O Corinthians tem um bloqueio da venda do Wesley. Lembra que o Corinthians precisou vender o Wesley? Pois é. Não era só o Wesley que o Corinthians tinha bloqueio. Em agosto. Lembra que a negociação foi triangulada, de certa forma, em agosto. Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu acho aqui essa decisão. André Cury pediu que Wesley, Yuri Alberto, Pedro Raul, Garay, Guilherme, eu acho que é o Birubiru e Giovani. Eram 5 atletas que o Corinthians estavam bloqueados nesse período, certo? Então o Corinthians tinha alguns jogadores com ativos bloqueados. Então o que acontece? Partindo desse pressuposto, porra, velho, tá tudo bloqueado, avisa, caralho. Você fez a mesma coisa do que o Duílio Monteiro Alves. Vocês são iguais nessa operação. Ainda que você fosse pagar, não fosse pagar, você tinha essa possibilidade, você não fez. Você pagou, você recebeu menos, você escondeu do torcedor, o torcedor ainda tinha expectativa e você não fez, você omitiu, você obscureceu. E não adianta na nota você falar que tudo foi feito limpo. Você fez limpo pro clube. O jurídico estava lá. O jurídico sabe. O Pantaleão sabe. O Pantaleão sabe, sim. Certo? O financeiro sabe. Porque vocês precisavam do dinheiro para pagar os bloqueios. Então não adianta agora o Pantaleão dizer, eu não sabia de nada. Sabia, porque passou pelo financeiro do Corinthians. Quem não sabia era o torcedor, que era a obrigação dele ter falado. Porque vendeu, como vendeu, aí é uma outra história. E por fim, e aí para ficar mais escabrosa essa situação, Fernando Garcia. Por que o Fernando Garcia tem privilégio dentro do Corinthians para receber qualquer coisa, qualquer que seja o valor? Porque o Augusto Melo concedeu a graça que o Cury não teve, que o Carlos Leite, o André Cury, o Bertolucci, o Will Dantas, nenhum desses caras que cobram para o Corinthians o valor exorbitante, teve em relação ao Fernando Garcia. O que aquele valor de 23 impactou um ano depois, ou menos de um ano depois, para ele pagar antecipadamente, fora do RCE? Por que ele não entrou no RCE? Por que ele não entrou em novembro, 3 meses depois? O Corinthians estava colocando em novembro. O RCE tinha despachado o RCE no tribunal.
Por que o Fernando Garcia não entrou nisso para receber em 10 anos? Porque é amigo de conselheiro? Isso tem que ser explicado. Porque ele emprestou, lembra que a gente falou isso lá atrás? A gente falou em dezembro de 2023, ele emprestou 10,9. Onde foi parar esse dinheiro? Ninguém sabe. Agora a gente sabe que tinha dívida. A dívida a gente sabia que existia. Pagou esses 10,9, que é essa matéria lá de trás. Olha a matéria aqui. Fernando Garcia empresta dinheiro. Essa matéria aqui. A pergunta que não quer calar é por que ele teve privilégio para receber. Por que ele recebeu? Aqui é a matéria. Corinthians faz empréstimo de 10,9 com a gente no fim de 23. Do William Monteiro Alves. Porque ele recebeu isso bem antes de todos. Fez no fim de 23 um empréstimo de 10 milhões com a agente de jogadores Fernando Garcia, dono da empresa Lenk Sports. O valor representa a antecipação de parcelas da venda do atacante Pedro. Por que o Corinthians pegou emprestado? Um valor que o Corinthians acabou de vender o Pedro. Quem emprestou? Foi o Fernando Garcia, que era agente do Pedro. O Corinthians tinha acabado de vender, lembra? Finalzinho de 23, né? Acabou de vender. Finalzinho de 22, na verdade, né? Que fez a conversão. 23 ele já estava sendo entregue para 2024 ir embora. Caramba! Eles anteciparam o valor do Pedro e a gente está pagando o valor do Fernando Garcia. Qual é a justificativa? Ainda que todo mundo soubesse, que eu estou falando do Pantaleão, você sabia. Você sabia, Pantaleão. Não há dúvida sobre isso. Não adianta tirar o corpo fora agora dizendo, não sabia de nada. Passa por você também. Certo? Agora, é por óbvio que essa galera aí tá simplesmente, eu estou falando, Fernando Garcia, falta de comunicação, tantos erros, valor da negociação, da operação. Pô, é óbvio que o Corinthians, e você tem que entender o contexto, o Corinthians viveu, na verdade, em 2024, talvez o período mais tortuoso de bloqueios judiciais da história do Corinthians recente. Não é 1 milhão. Nós, em fevereiro de 24, estávamos devendo em torno de 100 milhões de forma abrupta. O que significava 100 milhões? É o valor que a gente está para pagar aí no Transferban. Vocês esqueceram disso? Não pode esquecer. Mas quais são? De onde veio isso? De 2020. De 2020 para cá. 2019, 2018. São direitos econômicos advindos das gestões anteriores do André Sanches, com Otero. Lembra o pessoal? Otero, lembra do Otero? Casares, lembra do Casares? Do Ederson, você lembra do Ederson? Tudo isso virou documentos e contratos de antecipação em 23, que foram executados em 24, que viraram bloqueios. Agora, não se pode jogar sujo com a torcida. E na minha concepção, Augusto Melo, diante desse absurdo, é um absurdo. É só vocês contarem, é só ver as matérias do ano passado. Bloqueio, ação. É uma justificativa? É. Só que é um escárnio. Você não falar isso para a torcida. E quantas vezes vocês me viram aqui? Quantas vezes vocês me viram falando aqui? A comunicação dessa diretoria é pífia, é horrorosa. Joga contra si mesmo. Esse momento é agora. É a rebarba do passado. Só que ninguém vai falar sobre o que passou no passado. O que aconteceu com o Duílio não importa. Importa, porque foi consequência do que aconteceu com o Duílio que gerou 24 e o absurdo que ele fez. Isso é um absurdo. Não dá para tirar o peso da responsabilidade de ninguém envolvido. Fernando Garcia, Duílio, Augusto Melo. Até o André está nessa daí. Mas o Augusto Melo e os demais, os sectários restantes. A trupe inteira, todo mundo. Ninguém pode perder a responsabilidade do que aconteceu com o Pedro. O Pedro, ao total, saiu por 15 milhões de euros. O mesmo que a gente está vendendo no lateral que nem pisou no profissional. O Denner saiu por 10, mais 4. E o Pedro saiu com 15. O atacante de 17 anos da seleção brasileira, o gol mais rápido, sai por 15 milhões ao total. Dos seus 80%. Isso é um escárnio. Isso é um absurdo. E sim deveria ser responsabilizado. Todos eles.